Oi, no meu devocional de hoje, eu estava lendo sobre Deuteronômios, onde ele fala lá da obediência. Em Deuteronômios 28, ele vai dizer quais são as bênçãos da obediência, né? Eu queria compartilhar alguns aprendizados aqui. As promessas de Deus geralmente vêm com condições. Ele é misericordioso e faz certas coisas por nós que não merecemos, né? Porque nós vivemos na era da graça. Glória a Deus por isso. Porém, nós precisamos ser diligentes com as nossas ações, mesmo vivendo na era da graça, né? E mesmo que nós não nos comportemos corretamente, ainda podemos pedir misericórdia ao Senhor e recorrer a Ele em oração para que Ele nos ajude a sermos cada vez mais obedientes. Mas qualquer pessoa que deseja desfrutar dessas bênçãos excepcionais, e extraordinárias, a gente precisa fazer alguma coisa para poder recebê-las, certo? E um exemplo que eu dou é o exemplo de um pai e um filho, né? O pai ama o filho. Mas se aquele filho não obedecer a ele, viver em desobediência, viver rebelde, fazendo aquilo que não agrada ao pai, o pai não vai ter vontade de dar presentes para esse filho, de abençoar este filho, certo? Mas, por outro lado, se um filho for extremamente obediente à vontade do pai, obedecer a tudo que ele disser, fazer as coisas que agradam ao pai, o pai vai estar facinho pra ele, sabe? Tipo assim, ele vai pensar assim, meu pai tá facinho pra mim, tudo que eu pedir ele vai me dar. Assim é com o Senhor também, né? É claro que o Senhor vai dar pra nós aquilo que a gente precisa naquele momento. Mas ele, como um bom pai, ele quer nos abençoar. E esse pacote de bênçãos que fala em Deuteronômio 28, mais especificamente, no capítulo 28, do versículo 1 ao 14, se a gente reparar, é condicional. E eu vou ler aqui para vocês. Por que condicional? Porque usa a preposição se, né? Que é uma palavra condicional no português. Se. Então tem uma condição para que aquilo aconteça. Prestem atenção nessa condição que eu vou ler aqui. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Aqui que fala Deuteronômios 28, de 12, 28, 1, 2 e 9. Então, as bênçãos prometidas são muitas. Bênçãos aonde quer que você vá e em tudo que você fizer. Bênçãos na sua família, com o seu trabalho, bênçãos nos seus bens materiais mesmo, vitória sobre os inimigos, bênçãos de ser estabelecido como povo santo de Deus, né? Porque nós somos povo santo do Senhor, nós somos filhos adotados de Deus. Então, quando Jesus deu a vida por nós na cruz, a partir desse momento, nós somos filhos adotados. Não fomos o povo escolhido, que são o caso dos judeus, mas nós somos filhos adotados. E como filhos adotados, nós temos os mesmos direitos, porque nós somos filhos da mesma forma. Filhos escolhidos pelo Senhor, né? Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Imagine o tamanho do amor de Jesus por nós. Então, isso foi só um parênteses. Mas embora nós desejemos todas essas bênçãos que falam em Deuteronômio 28, muitas vezes nós não somos capazes de fazer o que é preciso, de estar disposto a fazer o que é necessário para receber essas bênçãos. E esse é um ponto muito importante na nossa vida cristã.
Porque bênçãos tremendas e excepcionais são frutos de uma obediência tremenda e excepcional. E tudo isso vem de uma disposição sincera do nosso coração em obedecer a Deus. Quer Ele nos diga para fazer algo na sua palavra, que é a Bíblia, ou falando Ele mesmo nos nossos corações. Porque Deus conhece o íntimo do nosso ser como ninguém. E o desejo dele é que a gente seja sincero com Ele. E nisso nós não precisamos achar ruim ou reclamar, porque se a gente tem que fazer algo, né? Fazer o que Deus nos diz, é porque Ele vai nos capacitar, não é com a força do nosso braço. Deus nos capacita para fazer tudo aquilo que Ele nos propõe. E aí a nossa parte é simplesmente ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele diz sem reservas. É aí então que a bênção vem. Só que nisso tem um adendo. Como que a gente vai ouvir a voz de alguém que a gente não conhece? Para isso a gente precisa conhecer o Senhor. E como conhecer o Senhor? Dá um exemplo. Como você conhece alguém na sua vida? Você precisa passar tempo com ela. Você precisa querer conhecer essa pessoa. E isso tudo exige tempo, né? Esforço. Então, como que nós vamos ouvir a voz do Senhor, conhecer o Senhor? Passando tempo com o Senhor, dando a primícia do nosso dia ao Senhor, buscando intimidade, entrando em oração, tendo momentos de louvor, ouvindo a palavra de Deus de qualquer forma, seja em devocionais, seja em pregações, seja em vídeos. Tudo isso, né, vai acrescentando a nossa fé, e tudo isso vai criando intimidade com o Senhor, para que no meio da multidão a gente consiga ouvir a voz dele, sabe? No meio das circunstâncias da bagunça. E nesse exemplo, se você conhece a sua mãe ou o seu pai, se você ouvir a voz dele no meio da multidão, você vai reconhecer aquela voz, porque você conhece aquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa. Então assim é da mesma forma com o Senhor. Nós precisamos conhecer Deus ao ponto de ouvir o que Ele tem para nos dizer, de entender a revelação que Ele nos dá, de ser tão íntimo do Espírito Santo e conseguir discernir as coisas espirituais, sabe? Então, esses são os pontos que eu queria deixar aqui hoje, nesse vídeo, que para obedecer, nós precisamos conhecer, ter intimidade com Deus, para obedecer o que Ele tem para dizer. E outra dica que eu dou é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual da vida. Ali nós podemos conhecer o Senhor, saber o que agrada a Ele, quem é Ele, como que Ele age. Então, que isso possa abençoar a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que a partir deste dia você vai ser transformado e Deus vai colocar no seu coração cada vez mais anseio e sede em conhecer Ele através da palavra dele. Engasguei. Beijo, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, me siga no Instagram. E é isso. Toda semana tem vídeo novo. Beijo!